Vamos abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. É um texto conhecido, mas importante. Constantemente está revendo e reconhecendo alguns conceitos e doutrinas e ensinamentos. Também exortações para nós, na nossa conduta de vida cristã. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu só trocar aqui. Ok. É um texto bastante interessante, né? A gente tem músicas, até hinos. Eu lembro desse hino porque, quando era criança, meu pai meu pai foi músico um tempo, né? E ele gostava muito de composição, de coisa e tal, né? E coral, principalmente. E eu me lembro que ele fez um arranjo para coral com essa música, né? Então, eu escuto essa música em casa desde pequeno, né? E os arranjos que meu pai fazia. E é baseado nesse texto, né? Baseado nessa situação que os apóstolos passaram com Jesus. Esse texto ele se encontra em nos três evangelhos, em Marcos, mas também se encontra em Mateus, capítulo 8, e Lucas, capítulo 8. E o texto é interessante porque ele começa no fim de expediente de Jesus, né? O texto começa no versículo 35. Naquele dia, né? Que dia é esse? Né? Que dia é esse? Esse é o dia que Jesus estava ensinando. Quem veio hoje pela manhã, quem assistiu, viu o pastor Fernando comentando sobre algumas parábolas, né? E é nessa situação, nesse mesmo capítulo 4, versículo 1, né? Ele diz assim: voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar, e viu-se numerosa multidão, e ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo assentava à beira-mar na praia. Então, essa é a situação. Jesus já tinha feito uma certa caminhada pela região, já tinha passado por algumas cidades. Quando ele volta para Cafarnaum, há um fluxo muito grande de pessoas que ele já não conseguia mais ficar dentro da cidade. Então, para não atrapalhar o trânsito, né, senão ainda é que vem para reclamar, né, ele saía e ia mais à região do mar da Galileia, onde ele tinha mais espaço, onde ele poderia ministrar a palavra ali. E nesse dia, né, ele especificamente, ele sobe num barco, se afasta um pouco da praia para dar um espaço entre ele e as pessoas, para poder ministrar a palavra. E nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali ministrando, talvez uma tarde inteira, talvez o dia inteiro. No capítulo anterior, nós vimos que ele não tinha nem tempo de comer, ao ponto dos familiares dele, os irmãos e a mãe, indo lá pegá-lo e falaram assim: vamos ter que resgatar esse cara aí, que ele está passando com problema, né? Porque nem conseguia comer. Então, era essa situação. Havia uma grande multidão, as pessoas iam lá para escutar Jesus, para o que ele falava, né? E ele estava ali em cima do barco. E no final da tarde, né, naquele dia, né, no final da tarde, ele
pede para os apóstolos, vamos passar para o outro lado, né? Atravessar o mar da Galileia. Né? Então, como ele disse, sendo já tarde, possivelmente, esse termo tarde, né, ele, na verdade, no grego, ele significa um tempo, não necessariamente uma hora específico, mas esse final de tarde, 3, 4, 5 horas da tarde. Né? Não sabemos exatamente o horário, porque os relógios eram diferentes dos dias de hoje. Mas ele já tinha passado um bom tempo ali ministrando, possivelmente querendo descansar um pouco ou continuar a sua missão, ele resolve atravessar o mar. Então, por isso ele fala, vamos passar para o outro lado. Né? E os apóstolos possivelmente estavam junto com ele, dentro do barco. Né? Então, prontamente, eles levantaram âncoras e seguiram em frente. Né? Então, ali, possivelmente, os apóstolos estavam dentro do barco, mas havia outras pessoas também junto, não só na praia, mas também em outros barcos. Esses barcos, normalmente, não eram barcos de transporte de passageiros, porque o Mar da Galileia, naquela época, não tinha essa necessidade. Né? As pessoas faziam contorno a pé. Mas geralmente eram barcos pesqueiros. Né? Ali, Cafarnaum era conhecido por ser um centro pesqueiro. Então, era esse tipo de barco que possivelmente ele estava. Né? Quem sabe de Pedro ou de um dos apóstolos que eram dali. E quando ele sai, né, outros barcos acompanham. Né? Ele fala assim, outros barcos o seguiam. Esses barcos, logicamente, não cabia todo mundo no barco. Esses barcos, pelo que eu consegui levantar, segundo a arqueologia, que já descobriram barcos ali naquela região, ele tinha mais ou menos 9 metros de comprimento, por 2,5 metros de largura e 1,25 m de altura. Então, era um barco relativamente grande para aquela época. Hoje é pequeno, né? Hoje os barcos são bem maiores do que isso. Mas cabiam ali em torno de 15 a 20 pessoas no máximo. Mas, como eu disse, o objetivo dele não era transporte de passageiro, era muito mais para pesca do que para passageiro. E esses barcos tinham velas, eles navegavam por velas, mas tinham alguns remos para algum movimento dentro do mar para ajustar redes, buscar rede ou aproximação de praia. Então, era mais ou menos esse tipo de barco. E outros barcos que o seguiam eram mais ou menos dentro desse tipo de barco. Então, havia outros, não sabemos quantos, não sabemos quem estavam nesses barcos, de quem eram esses barcos, mas acompanharam Jesus nessa travessia. Essa travessia era, olhando o mapa, mais ou menos de uns 9 a 10 quilômetros de distância da onde ele estava, de Cafarnaum. Mas, no meio da viagem, aconteceu o inesperado, né, o imprevisto, o inesperado. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Grande temporal de vento. Primeiro, eu já vi muita gente falar que tinha chuva. Não tinha chuva, irmãos. Era vento puro, ventaval, é um vento muito forte. E eu vou explicar daqui a pouco sobre esse tipo de vento. Né? E esse vento era muito forte a ponto de levantar ondas. Inclusive, essa semana, eu estava, sem querer, né? Sem querer querendo, né? Eu estava olhando algumas reportagens na internet, né? E eles estavam falando que essa semana aconteceu uma dessas tempestades ali em Israel, no Mar da Galileia, que fazia 30 anos que não acontecia. Só que não é a tempestade comum. Tem fotos assim, como se fosse na praia tem outro nome, ressaca, como se fosse uma ressaca forte. Né? E fazia 30 anos que não tinha esse tipo de ressaca ali, muito forte. Né? As fotos se realmente impressionam. Né? Não há muita chuva, né?
mas há muito vento forte. Na maioria das ressacas, quem é do Rio de Janeiro conhece, né, Lloyd? As ressacas do Rio de Janeiro é de vento, é de marés altas, é de correntes fortes, né, mas normalmente não tem muita chuva. Então, essa era a situação. E eles ali no meio do mar, essas ondas começaram a subir com o vento e arremessava o barco. Quer dizer, o barco começou a perder o controle. Imagina, irmãos, esses barcos eram navegados por vela. Né? Normalmente, quando acontece isso, a primeira coisa que o navegador faz, o marinheiro faz, é recolher as velas, né? Por conta do vento, para que o vento não vire o barco. E isso que estava acontecendo, né? E até ponto de encher-se de água. Lá em Mateus 8:24, Mateus fala assim, o barco era varrido pelas ondas. Então, veja como a frase é forte, né? Varrido. Mas esse varrido significa coberto, quer dizer, as ondas começavam a cobrir o barco. Quer dizer, a situação era bem complicada, né? Para os irmãos entenderem um pouquinho esse temporal que eles pegaram, né? Por favor, Ivan, pode pôr para mim. Às vezes a gente precisa ver algumas coisas para a gente entender um pouquinho, né? Dá para ver aí? Esse aqui é o Mar da Galileia, né? De norte a sul, quer dizer, de cima para baixo, ele tem 19 quilômetros. De leste a oeste, né, de largura, ele tem em torno de 13 quilômetros. Ele é um lago, na verdade. Não é muito fundo. A profundidade média dele é de 26 metros. Só que ele... Volta, pode deixar, volta. Isso, 26 metros. Se vocês olharem na parte de cima, do lado de cá, né, parece um coração, né? Então, lá em cima tem a cidade de Cafarnaum. Né, do lado, quem olha daqui, lá em cima tem a cidade de Cafarnaum. E Jesus vinha mais ou menos nessa direção aqui, né, atravessando aqui em diagonal. Toda essa parte que vocês estão vendo em verde são montanhas, né? E o lago ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. É um dos poucos lagos que está abaixo do nível do mar. Para os irmãos entenderem, nós em Campinas estamos a 650 metros acima do mar. Okay? Então, eles estão 200 metros abaixo do mar. Quando você está acima do mar, a pressão diminui. Quando você está abaixo do mar, a pressão aumenta. E isso é uma coisa que afeta muito o clima da região, né? E ele também está a 43 quilômetros, mais ou menos, 45 quilômetros, do mar Mediterrâneo. Ok? E em torno dele, como os irmãos podem ver aqui em verde, ele é ladeado por montanhas. Pode passar o próximo, Ivan? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Dá para ver lá no fundo? Isso, ok. Essa parte azul, né, embaixo, é o Mar da Galileia. Do outro lado, vocês estão vendo montanhas. A pessoa que tirou a foto também está sobre a montanha. Não é à toa que Jesus falava do lado, na praia, porque essas montanhas formam uma espécie de um anfiteatro, uma caixa acústica. Então, a acústica ali era muito boa, né? Então, aqui, na verdade, ele está sobre uma montanha, e do outro lado tem outra montanha. Pode passar próximo? Olha, essa é uma outra foto, né? Aqui embaixo tem um vilarejo. Essa aqui, a primeira foto é mais ao norte, essa aqui é um pouco mais ao sul. Mas vocês veem toda essa cadeia de montanhas aí, né? Então, ele também está em cima de uma montanha, só que a foto está sendo tirada do lado ocidental, e do outro lado, as montanhas do lado oriental. Pode passar a última? Só mais um, para os irmãos entenderem. E aqui é um perfil da geografia. Então, esse tracejado em vermelho é o nível do mar. E aqui, o primeiro ponto aqui azul é o Mar Roulé, que fica
ao nível do mar. Depois, o segundo aqui é o Mar da Galileia, 200 metros abaixo, e aqui o último é o Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do mar. E essas são as montanhas que rodeiam essa região. Ok? Isso aqui vai ser importante para a gente entender esses ventos. Obrigado, Ivan. O que acontece? Como é que esse temporal, o que acontece? Como eu disse, o lago ele fica próximo ao mar Mediterrâneo, ok? E o mar Mediterrâneo é conhecido pelos temporais, sempre foi. Algumas vezes é um pouco mais intenso, outras vezes um pouco menos intenso. Essas montanhas formam um corredor de vento. Então, o vento ele vem de duas áreas. O primeiro é do Mediterrâneo. Geralmente, o vento que vem do Mediterrâneo ele é quente, né? E vem geralmente no verão. Então, ele vem de lado. Ele passa pelas montanhas, ele entra nessa depressão, que é uma espécie de uma panela, e como o ar é mais frio e o ar quente sobre o lago é mais leve, então o ar frio vem por baixo e levanta o ar quente por cima. Então, há um deslocamento de ar. Então, esse deslocamento de ar é que forma essas tempestades, né, no verão. No inverno acontece a mesma coisa, só que o inverno ele inverte. Ele, em vez de vir do lado, ele vem por cima, né, pela região de Golã, norte, né, nas colinas de Golã, e já vem ventos que vêm ali do Monte Hermon, que é um monte que, inclusive, tem neve. Então, essa corrente desce, ele passa por esse corredor também, fazendo o mesmo efeito. Porém, no verão, ele é mais tipo a nossa tempestade de verão, que é uma chuva, não tem chuva, mas é um vento forte, de curta duração. Enquanto de inverno, ele é mais leve, mas é de longa duração, como a chuva nossa aqui. Por conta desse tipo de situação, é que alguns historiadores entendem que Jesus foi numa época de verão. Porque no verão, geralmente, esses ventos no final da tarde. No final da tarde. Então, isso é natural, isso acontece sempre, com maior ou menor intensidade, dependendo muito mais do vento que chega, né, mesmo que venha do Mediterrâneo ou das colinas de Golã, mas ele sempre acontece, sempre vai acontecer. Então, algumas pessoas porque o diabo tentou impedir Jesus. Não, é porque é natural o que acontece. E algumas vezes, irmãos, essas ondas podem chegar a 2 metros de altura. Né? Às vezes pode chegar a 2 metros de altura. Possivelmente foi uma dessas que eles pegaram. No grego, né, há 5 palavras para especificar essa intensidade de vento, como nós usamos, né? Brisa, vento, ventaval, ventania, né? A gente usa. E eles usam também 5 termos. O termo que ele usa aqui é o 4º de maior intensidade. Então, seria vento nível 4, né? Só faltaria mais um aí para ser o mais forte de todos. O grande problema desse aí é justamente a navegação, né? Porque você perde o controle da navegação, né? Então, eles já passam. Essa não é a única situação que eles passam com esse tipo de tempestade, mas na Bíblia. Abra comigo em João capítulo 6, versículo 17 e 18. Possivelmente essa outra situação passou no inverno, apesar que eles dizem que no inverno, embora seja menos intensa, né, o ar é mais frio, então o pessoal não usa muito o mar para pescar ou coisa assim no inverno. Veja, João, capítulo 6, versículos 17 e 18. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Agora estão voltando, né? Mas não é a mesma situação, mas é uma volta. Já se fazia escuro, aí também já estava noite. E Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começou a empolar-se, agitando por vento rijo
que soprava. É a mesma situação. A única diferença é a intensidade. Então, a Bíblia aponta mais de uma situação desse tipo de tempestade que eles passaram. A primeira vez lá com Jesus, que nós estamos analisando, mas depois uma segunda vez com os apóstolos aqui. Então, é algo normal. O que acontece, a única coisa que tinha diferente foi a intensidade do vendaval, né, da tempestade, como que diz aqui. Né? Então, essa é a situação, irmãos. Veja só. Só que, 38, a coisa começa a sair fora do controle. Como eu disse, como o vento é muito forte, não dá para você remar, não dá para fazer isso, não dá para você usar as velas, porque pode inclusive rasgar, pode jogar o barco para virar o barco. Né? A primeira coisa que se faz nessas situações é abaixar a vela, né? Quando chega a um determinado ponto. E muitas vezes não dá para você pegar só se estiver muito próximo à margem, se corre lá, busca levar o barco para uma área de segurança. Caso contrário, que era o caso aqui, possivelmente eles estavam no meio do lago. No meio do lago, ou seja, no meio do caminho, 5 quilômetros de distância de cada lado. Né? E a coisa começa a ficar fora de controle. Veja o 38. E Jesus estava na popa. A popa é a parte de trás, né, do barco. Dormindo sobre um travesseiro. Tinha um travesseiro lá. Né? Na verdade, o que alguns entendem é que o último banco, os pescadores, como na maioria das vezes a pesca é à noite, eles colocavam alguma coisa, não exatamente um travesseiro de penas, como nós conhecemos hoje, mas alguma coisa de couro, alguma coisa assim, caso alguém estivesse cansado, alguma coisa assim, poder dormir ali no barco. Né? Então, Jesus estava lá no fundo do barco, dormindo, na boa. Né? Mas, por outro lado, os apóstolos, os demais, estavam desesperados. E veja que ele fala assim, e eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? O problema da escrita é que a gente não traz a emoção, né? Não traz o sentimento que a pessoa está tentando compartilhar aqui, mas a palavra é meio forte. Né? Eles despertaram Jesus. Né? E esses discípulos, inicialmente, a gente não sabe quantos ali eram realmente pescadores. Normalmente a gente fala que é 4, né? Mas em João, capítulo 21, 1 a 3, nos dá a indicação que possivelmente 7 eram pescadores. Não só Pedro, Tiago, João e André, né? Mas alguns outros, né? Lá em João, depois os irmãos podem verificar, João 21, de 1 a 3, haviam possivelmente 7 que eram pescadores. Mas estava todo mundo ali. Eu imagino Mateus desesperado. Né? Mateus era um publicano, era um cara de escritório, né? Contador, contabilista. Né? E enquanto os outros estavam tentando usar toda a sua experiência pessoal com o barco, com o mar, certamente já tinham passado por situações parecidas com essa, estavam tentando fazer tudo. E a água entrando, enquanto Pedro, Tiago e João estavam lá remando, eu falei assim, os demais vão estar jogando, tirando água de dentro do barco. Aí quando eles viram, eu falei assim, mas Jesus está dormindo? Mas Jesus está dormindo? Aí eu falei, mas não é possível, que esse cara tem que, no mínimo, ele tem que vir a nos ajudar. E foram lá despertar, porque a situação já estava fora de controle, irmãos. A coisa já estava fora de controle. Por isso que ele fala assim, você não está se importando que a gente vai perecer, a gente vai morrer aqui, cara. Não tem bote salva-vida aqui, não. Não tem colete salva-vida aqui, não. Cara, vai ter que ajudar aqui a gente. A água está muito grande, a gente tem que tirar isso aqui. Guarda aí. Né? Então, estava tudo. Né? Mas vejam só, irmãos, o contraste da situação.
Enquanto 12 caras, marmanjão, grandão, tudo velho de guerra, desesperado com a situação, o que Jesus está fazendo? Dormindo. Eu fico imaginando, eu gosto muito de entrar na cena, os irmãos sabem disso. Eu fico imaginando o que estava passando ali. O pessoal desesperado, olhando para Jesus e perguntando para um professor, como é que esse cara consegue dormir no meio de uma tempestade dessa? Como é que um cara consegue dormir numa situação onde a gente pode estar perecendo? Está entrando água. Podemos afundar. Tem um outro texto em Lucas que fala que podemos afundar, virar o barco. Como é que pode? E olha, veja, que ele fala assim, você não se importa? A reclamação deles é isso, na hora que eles vão acordar, ele fala assim, não te importa que pereçamos? Você não está nem aí com a gente, cara? Você não está nem aí? Quantas vezes a gente não fala isso, né, irmãos? A gente pode nem expressar verbalmente, né? Mas às vezes a gente está passando por umas tribulações, umas situações. A gente fica falando, mas Deus, o Senhor está no silêncio, eu acho que o Senhor está dormindo. O Senhor não está vendo a minha situação, não? Você não está vendo o que eu estou passando, não? E mais, irmãos, veja só, eles estavam passando por uma situação, não é porque eles tinham pecado, não. Sabe por que eles estavam passando essa situação? Porque eles obedeceram a Jesus. Não foi Jesus que falou assim, passemos para o outro lado? E o que eles fizeram? Vamos imaginar a situação, Pedro, se ele tivesse condições, ele poderia dizer assim, Jesus, é o seguinte, você não conhece nada daqui, você é novo, você é lá de Nazaré, lá interior, né? Você está acostumado lá com carpintaria, você está acostumado com agricultura, nós estamos acostumados com esse lago aqui, meu cara. Se a gente pegar o barco aqui e tentar atravessar, vai dar ruim, vai dar BO. Ele poderia ter falado isso. Ele falou assim, ó, aqui, ó, o senhor não conhece, não sabe as horas, a gente tem que bater o ponto. Mas não, eles obedeceram. E porque obedeceram é que passaram por tempestade. E porque obedeceram, eles estavam passando uma situação que poderiam naufragá-los. Porque obedeceram, é que eles estavam passando por aquela situação. Mesmo sendo uma situação de desespero. Mas o bom é que eles, apesar de tudo, eles não chamaram Jesus pensando que Jesus ia resolver o problema, irmãos. Não imagine uma coisa dessa, como alguns imaginam. Mas a sorte deles é que Jesus estava lá, né? Mas eles não pensaram nisso. Eles simplesmente falaram assim, eu quero mais alguém para ajudar. Para mim não concebe nós aqui desesperados, tentando salvar a nossa vida e você dormindo. Essa é a reclamação. Você não se importa, não? Você não está nem aí com a gente, não? Jesus é meio, né, segura as pontas, né? Versículo 39. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Só que ele não falou nesse termo, não, que nem o pastor Felipe está falando, não. É mais pastor Fernando. Eu não vou falar aqui por conta do microfone. Né? Mas depois o pastor Fernando, ele tem... Vocês imaginam. Soltando aí 3 tons acima, né? Acalma-te, emudece-te. Né? E o que aconteceu? O vento se aquietou e fez grande bonança. Então Jesus estava dormindo, mas isso não significa que Jesus estava indiferente com a situação.
Significa simplesmente que Jesus, ao contrário, estava no absoluto controle da situação. É como a música disse, o barco não pode naufragar com o rei criador dos céus e mar. Né? Então ele não estava absolutamente indiferente com a situação. Jesus sabia que ia acontecer. Os apóstolos não. Os discípulos não, mas Jesus sabia. E eu fico imaginando Jesus se levantando, cansado daquele dia. Eu imagino, irmãos, que possivelmente eles demoraram muito tempo para chamar Jesus, porque eles entenderam que Jesus estava cansado. Porque um pescador, em sã consciência, sabe que numa situação dessa, ninguém consegue. Imagina o barco jogando para lá e para cá. Como é que você dorme? Né? Muito menos aí quem pega o ônibus, às vezes, à noite, para viajar, tenta dormir à noite no ônibus e não consegue. Né? Imagina numa tempestade dessa. Eles só chamaram Jesus quando eles viram que as coisas estavam totalmente fora do controle, que não tinha mais jeito. E que eles, não é porque eles queriam que Jesus resolvesse, mas porque eles estavam incomodados com Jesus dormindo. Só que eles estavam achando que Jesus não estava nem aí, mas Jesus, ao contrário, ele não estava indiferente, mas ele estava sob controle de todas as coisas. Por isso que ele falou assim, vamos passar para o outro lado. Mas ele desperta, ele levanta e ele repreende o mar. A palavra aqui é muito interessante, irmãos. O radical dessa palavra indica uma autoridade superior. É sempre assim, né? Só pode repreender alguém que tem mais autoridade que o outro. Está certo? Senão, você fala assim, quem é você para me repreender, certo? Então, a palavra é interessante por causa disso, porque ele mostra, essa palavra repreendeu, ele mostra que a pessoa que está repreendendo tem mais autoridade, mais dignidade, mais poder para repreender. Isso, irmãos, já tinha sido demonstrado antes. Essa autoridade de Jesus não foi assim, não apareceu do nada. Ele já tinha demonstrado essa autoridade anteriormente. E é interessante que a maneira com que ele repreende, ele usa a mesma palavra, emudecer, que significa colocar numa mordaça e manter-se quieto. Como diria um certo pastor que nós conhecemos, xarape. Conhece? Depois eu apresento para vocês. Gente fina. Xarape. Fica quieto. Não abre a boca. É isso que ele falou. Só que, veja só, Marcos 1, 25. Marcos 1, 25. Ele está repreendendo um endemoniado. E ele fala assim, mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te. É a mesma situação, irmãos. É a mesma palavra, repreendeu. Ali ele está mostrando que Jesus tinha autoridade sobre o mundo espiritual. Com o uso dessa palavra, repreendeu, porque ele tinha autoridade. E ele usa a mesma palavra, cala-te. Se alguém mandar você ficar calado, o que você faz? Primeiro você vai saber quem é que está me mandando falar calar, né? Então Jesus já tinha mostrado a sua autoridade, já tinha mostrado para aqueles apóstolos quem ele era. Ele já tinha curado pessoas, ele já tinha expulso demônios. Só que a situação é um pouquinho diferente, irmãos. Você fala com o vento e o vento te obedece? Falar com o demônio é uma coisa, falar com uma pessoa é outra coisa. Mas você fala com o vento? Mas ele falou com o vento. Ele falou assim, quieta-te, fica quieto. Você está me atrapalhando, você está me tirando o sono aqui. Jesus também está mostrando o seu poder sobre as forças da natureza, irmãos. E houve uma grande bonança. Agora vamos entender essa bonança, irmãos. Bonança não significa que estagnou o vento.
Jesus sabia que eles precisavam chegar do outro lado. Imagina um barco à vela sem vento, o que acontece? A única opção que eles tinham, se é que eu acho que eles tinham, é o remo. Remar. Mas Jesus não ia fazer isso com os apóstolos. A bonança aqui, irmãos, não é que parou o vento totalmente, desliga o ventilador, não é isso. Parou a tempestade, mas o vento continua. Porque é o vento que leva o barco até a outra margem. Deus não tira totalmente o vento. Tira a tempestade. Acalma a tempestade. A bonança é da tempestade, mas não do vento. Para que teu barco continue andando, irmãos. Para que teu barco continue chegando aonde Deus quer que você chegue. Imagina só, possivelmente já estava noite, imagina só, se acaba o vento, acaba tudo, eles estão na metade do caminho. Vocês viram aqui o desenho, o mapa. No meio do lago, 5 quilômetros para remar. E aí, quem é que se candidata a remador? Com 13 pessoas dentro do barco. A bonança, irmãos, é o vento de Deus soprando na maneira certa para te levar ao lado certo. Agora, uma coisa curiosa, irmãos. E os outros barcos? Vocês já pensaram nisso? O barco que Jesus embarcou, né, que tomou junto com os apóstolos, eles não foram sozinhos. O texto diz que outros barcos foram juntos. Mas o texto não fala dos outros barcos. Mas os outros barcos passaram pela mesma tempestade e foram beneficiados pelo mesmo milagre de Jesus na calmaria. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Tímido aqui, irmãos, é uma palavra que aparece outras vezes na Bíblia, mas na maioria das vezes, nessa situação é tímido, mas em outras, como em Apocalipse, por exemplo, ele é traduzido por medroso. Por covarde. A palavra é forte, irmãos. Aqui suavizaram. Como é que vocês são tímidos? Mas eu creio que Jesus quis dizer, olha, vocês são medrosos. Vocês são medrosos. Né? Eles já tinham visto o poder de Jesus, né, sendo demonstrado em várias outras situações. Né, de modo que eles deveriam confiar plenamente em Jesus. Por que não tem fé? Eles tinham que confiar que Jesus tinha pedido por uma coisa e que tudo que Jesus pedia, tudo que Jesus fazia, acontecia. Eles não notaram que, mesmo em meio à tormenta, Jesus estava dormindo, absolutamente tranquilo. Esse era o ponto que eles deviam de olhar. Jesus estava descansando. Porque, embora ele já estivesse caminhando com Jesus há um certo tempo, parece que eles ainda não estavam entendendo realmente quem era Jesus. Mesmo com tantas demonstrações, e Marcos é farto nisso. Quando a gente abre o capítulo 1, já vem milagre atrás de milagre. Começa com o endemoniado, depois vem a sogra de Pedro, depois vem o leproso, depois vem o cara lá paralítico lá da casa, depois vem outro endemoniado, depois vem não sei o quê. Quantos milagres eles já tinham visto Jesus realizar até aquele momento? Quantas ordens que Jesus nos deu e foram cumpridos? Parece que faltava alguma coisa para eles entenderem realmente quem era Jesus. E isso é uma coisa complicada.
Por isso ele fala, vocês não têm fé? Vocês são medrosos? Vocês não confiam em mim? 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, a palavra grande temor aqui significa mais ou menos o seguinte, eles estavam apavorados com muito medo. Inclusive, tanto o hebraico quanto o grego, quando ele quer enfatizar alguma coisa, ele repete a palavra. E aqui ele repete 2 vezes, de 2 formas diferentes, mas ele repete na mesma frase a palavra medo, phobos, temor. O que ele está dizendo é isso, eles estavam apavorados, com muito medo. Por quê? Quem é esse cara, bicho? Ele fala com o mar obedece, fala com o vento obedece. Quem que é esse cara? Já pensou, irmãos, situação dessa? Quem é este cara? Eu fico imaginando essa frase, né, me vem à mente o seguinte, o que eles tinham mais medo? O que causava mais medo neles? Era a tempestade fora do barco ou Jesus dentro do barco? Quem é esse cara que, quando fala com o vento obedece? Quem é esse cara que, quando fala para o mar obedece? Essa é a pergunta, irmãos. Quem que é esse cara? Quem é Jesus? Isso, irmãos, era o suficiente para eles se deixarem em pânico. Eu realmente não sei o que mais temia a eles. E se a gente for na história de Israel, a gente vai ver que várias vezes grandes homens, profetas, tiveram esses encontros com Deus. Eles tiveram medo. É só lembrar Isaías, quando ele teve aquela visão da glória de Deus, capítulo 6. Ele falou assim, eu vou morrer. Porque eu vi a glória de Deus. Tem gente aí que acha que ver Deus é assim, que beleza. Mas quando a majestade de Deus se manifesta, há um temor. Lembra de Daniel? Daniel caiu no chão quando viu um anjo. Imagina se vê esse Deus. Um anjo. Não foi nem Deus, foi um anjo, um mensageiro de Deus. Quando ele aparece, o anjo, para Daniel, o que acontece? Cai no chão. Ezequiel, a mesma coisa. Quando ele viu aqueles querubins, viu a glória de Deus manifestada, o que ele fez? Caiu no chão. Esses homens estavam assim, irmãos, apavorados. Eu não sabia o que causava mais pavor neles. Se era a tempestade do lado de fora, ou se era a manifestação de Deus dentro do barco. O grande dilema aqui, irmãos, que passava na cabeça deles era o seguinte, esse cara aí, é homem ou é Deus? Porque, veja só, a situação, Jesus estava no barco fazendo o quê? Dormindo. Deus dorme. Ele estava cansado. Possivelmente ele fez essa travessia para dar um tempo, para ele poder descansar. Eu não sei quanto tempo, eu imagino, irmãos, eu gosto de imaginar para poder entender algumas coisas. Eu imagino que assim que eles saíram, eles caíram, Jesus deitou e dormiu. Eu lembro de algumas situações, eu trabalhei em empresa multinacional e eu viajava muito, São Paulo, Rio de Janeiro, a trabalho, né? E às vezes eu voltava de São Paulo 6, 7 horas da noite. Eu tinha um carro, né, que eu não dirigia, inclusive a própria empresa recomendava que a gente tivesse um motorista por causa do cansaço. Quantas vezes o motorista entrava na Bandeirantes e eu dormia, só acordava em casa. O motorista tinha que me acordar. Cansaço, passava o dia inteiro trabalhando nas fábricas,
conversando com fornecedores, canseira. Chegava em casa, chegava no carro, entrava no carro, no trânsito de São Paulo não dá muito para dormir, mas quando chegava a estrada, capotava. Eu acho que Jesus capotou ali, irmãos. A humanidade de Deus, de Jesus se manifestando. Eles viram Jesus que estava cansado, estava dormindo. E eles entendiam, falaram assim, poxa, se o cara dormir numa tempestade dessa, ele está muito cansado. Mas ao mesmo tempo ele viu uma divindade ali, porque essa divindade se demonstrava através da sua autoridade sobre as forças da natureza. Ele manda o mar parar, ele para. Quem é o homem que pode fazer isso? Quem tem autoridade sobre a natureza? Só tem uma pessoa que tem autoridade sobre a natureza, irmãos. O próprio Criador. Por isso que João fala que todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Homens de pouca fé, por que vocês são tímidos? Pensando um pouco nessa situação toda que os apóstolos passaram, eu tiro 4 lições aqui, irmãos, para nós. Primeira lição. Os temporais são inevitáveis. São inevitáveis, não só para nós, mas para todo mundo. Temporal não é só para o mundo, ou só para nós, é para todos. Veja que o próprio Jesus fala em Mateus 6:34. Mateus 6:34. Ele diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou seja, basta o seu dia as suas próprias tempestades, seus próprios temporais. Elas são inevitáveis. Jesus está dizendo, olha, você vai passar. Não preocupa com a tempestade de amanhã, se preocupa com o de hoje. Amanhã é outro dia. É outra tempestade, outra situação. A única coisa que você vai ter que entender é que elas são inevitáveis, ela vai acontecer. Algumas vezes de forma mais intensa, outras vezes menos intensa. Nós temos visto aí esses 2 últimos anos aí. Que tempestade, né, irmãos? E que nós estamos ainda passando. E é para todos, irmãos. E não pensa que é só você, não é só cristão que passa por não. Todo mundo passa. Veja Eclesiastes 9:2. Eclesiastes 9:2. Porque tem uns triunfalismos aí, né, que você diz que você está passando por problema, tem algum, né? Ele falou assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro. Tanto o que sacrifica quanto ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Para todos, irmãos. Talvez as tempestades sejam diferentes, intensidades diferentes. Mas é para todos, isso acontece, irmãos, faz parte da nossa vida. Infelizmente, enquanto o pecado imperar na humanidade, nós vamos ter tempestades. Então, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo é que os temporais, as tempestades, são inevitáveis e são para todos. A gente tem que aprender a lidar com elas. Fazer talvez que nem Jesus fez, né? Dormir. Acho que é por isso que tantas vezes ele fala, aquieta-te, descansa. Né? Descansar é um problema, principalmente no século XXI, né? É o século do hipercinetismo, né? Da hipercinética. Né? Segunda lição. Os temporais são imprevisíveis. Imprevisíveis. Veja que Provérbios 27:1. Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que trará a luz. Sei lá o que pode ser. É imprevisível, não dá para você saber o que vai acontecer, irmãos. Não dá para saber. Às vezes você pensa que alguma coisa vai acontecer, não acontece. Às vezes você nem imagina que vai acontecer, acontece.
Eles eram pescadores, eles poderiam até pensar assim, Jesus, vai ter tempestade, mas como é que você sabe? Tempestades não são todos os dias, e nem todas as horas. São imprevisíveis, você não sabe o que vai acontecer. Talvez eles até pensassem, não, pode haver uma brisa aí, que talvez tenha problema, mas a gente vai conseguir chegar, não vai ser tão forte assim. Talvez possivelmente eles nem imaginavam que ia ser tão forte assim, mas porque são imprevisíveis, são totalmente... Se fosse previsível, a gente já tomava conta antes, né? Se fosse, naquela época não tinha os satélites que a gente tem, né? Hoje você abre o celular, já está lá, previsão do tempo. O pastor falou que terça-feira vai fazer frio, né? Como é que ele sabe? Né? Porque tem a previsão do tempo. Hoje nós temos equipamentos, né, para fazer isso. Mas nem sempre é assim. Talvez o frio, o calor, a gente consiga prever por conta de climatologia, né, estudo do clima, mas tem coisas na vida nossa não tem condição. Não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Terceira lição que a gente aprende com os temporais. Eles não são administráveis. Os apóstolos achavam que ia dar conta do caso. Vou dar conta aqui, vamos dar um jeito aqui. Mas, às vezes, as coisas saem totalmente fora de controle. E aí, não tem como você resolver o problema. Veja o que aconteceu com Paulo em 2 Coríntios 1:8. 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, ou seja, na cidade de Éfeso. Ele tinha acabado, quando ele escreve a segunda carta, tinha acabado de sair de Éfeso. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Aparentemente, ele achava que ia dar conta, porque quando vai lá na primeira carta, ele diz que ele ia ficar um tempo em Éfeso, né? Porque fosse uma grande porta, uma boa e grande porta você me abriu. Mas ele falou assim, mas tem muitos adversários. E ele achava que ia dar conta. Até que apareceu lá um tal de Demétrio, que levantou a cidade contra Paulo. Ele teve que fugir, porque queriam pegar o cara. Queriam dar um jeito em Paulo. Totalmente, 2 anos depois, quase 3 anos que ele estava na cidade, evangelizando, montou um seminário, primeiro seminário cristão, escola de Tirano, estava indo vento em popa. De repente, surge uma tempestade na frente dele, e que o pessoal tenta contornar a coisa saiu do controle, não tinha mais como fazer. A única coisa que ele teve que fazer é sair da cidade. As tempestades não são administradas por nós não temos essa condição. Porque muitas vezes nós somos, como se diz no ditado, nós somos passageiros apenas, nós não somos o motorista. Mas ainda bem que nós temos Cristo no barco, né? Então deixa que Cristo administre. Nós não conseguimos administrar. Nem sempre as temporais nós temos condição de administrar. E quarta e última lição. Os temporais são pedagógicos. Os temporais nos ensinam muita coisa. Ensina, primeiramente, as nossas capacidades, as nossas limitações, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Mostra os nossos sentimentos, nossas emoções, o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos fracos. Mas, principalmente, são momentos que Deus mostra o seu poder, a sua glória. São momentos que Deus realmente mostra quem Ele é. E aí é a gente que vai perguntar, quem é este? Veja Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória,
depois de ter sofridos por um pouco, ou seja, passado por tempestades e tribulações por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Significa equipar, colocar a tua vida em ordem. Às vezes Deus usa as tempestades para mostrar alguma coisa na sua vida. Às vezes Deus usa a tempestade para te preparar para algo mais. Meu pai era militar, né, major do exército. Ele falava, um bom soldado é forjado na guerra. A Marinha diz que um bom marinheiro é forjado nas tempestades no mar. É na luta. É aí que a gente se forja. Ninguém aprende a nadar olhando o livro. Cai na piscina. Isso é aperfeiçoar, equipar, colocar as coisas em ordem, talvez tirar algumas coisas das nossas vidas que não são importantes. Depois ele continua, firmar. Firmar significa dar estabilidade, tornar estável, dar firmeza. A gente se torna mais rígido, mais fortes. Né? Quem é professor de educação física sabe, se o cara quer ganhar músculo, tem que aumentar o peso. Aumentar a carga de trabalho. Se ficar só no meio quilo, não vai longe. O máximo que você vai conseguir é comprar 1 quilo de arroz no supermercado. Caso contrário, não vai. Tem que aumentar, vai de meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Na academia lá tem uns caras que gostam de lá por uns 30, 40 quilos. Pernas e coisa e tal. Então, se firmar e fortificar, né? Tornar forte. Forte na fé, forte nas lutas. E fundamentar, ou seja, estabelecer, colocar fundamentos. E é isso que nos mantém firmes, irmãos. Firmados na fé, como diz a música, né? Como Paulo fala. Né? E aí as tempestades nos ajudam a nos crescer. E é na tempestade que você vai ver a glória de Deus se manifestando. Amém? Então, irmãos, mas não se esqueça, Jesus estava no barco. Outros barcos também favoreceram, foram abençoados por Jesus. Não estava nos outros barcos, mas ele também foi abençoado. Quem sabe, alguém não vai ser abençoado através da tua tempestade. Quem sabe, outras pessoas não receberão a bênção de Deus através de você, pelo aquilo que Deus fizer na tua vida, na tua tempestade. Então, vamos enfrentar a tempestade. Né? E nós vamos descobrir quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém?